Fala, galera. Bom? Deixa eu trazer o Rogério aqui. Fala, Gel. Eu estudando aqui os gráficos e esqueci de te mandar o link. Mandei agora. E aí, pessoal? Bom? Boa noite. Pessoal, eu tenho sempre me empenhado para fazer aulas curtas, sucintas, rápidas aqui, para ter mais adesão de vocês na hora de assistir, né? Porque o que acontece? Aqui dá 100 pessoas, 200 pessoas só. E aí, depois eu vejo que a galera tá fazendo pergunta de aulas que nós demos aqui ao vivo e tudo mais, porque a galera não assistiu, né? Então eu sei que quando o cara bate lá, vê uma aula de 2 horas, difícil dele assistir. Então nós vamos trabalhar rápido aqui, tá? Essa é a ideia. Ih, cara, deixa eu ver aqui. Fala aí, Rô. Fala, pessoal. Boa noite. Rapaz, tá bom esse áudio seu. Pra caramba. Deixa eu baixar aqui eu também. Acho que eu que estou muito alto. Show. Fala aí, João. Alô, alô, som. Rapaz. Um tostão da minha voz. Boa noite, pessoal. Bom? Aí. Bom demais? Pessoal, vamos lá. Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos, mais uma aula. De tempos em tempos nós vamos fazer essas aulas, que é uma análise geral do que está acontecendo, né? Tá? Então, são coisas que eu faço para mim e que eu quero fazer agora em público, né? Fazer com todo mundo, né? Todo mundo junto. E aí, eu ia até fazer no TradingView, cara, mas eu gosto demais de fazer essas coisas no... Perdão, ia fazer no Ninja Trader, mas eu gosto demais de fazer essas coisas no TradingView. Eu acho mais rápido, mais prático de desenhar, e fractais grandes, se eu carregar muitos dias lá no volume profile, o Ninja Trader começa a dar uma agarradinha. Já falei que, né, que tudo bem não assinar o TradingView, considerem em algum momento assinar, mas ainda assim aprenda a usar gratuito. A gente, vocês viram que hoje a gente colocou o JAX para rodar. Eu acredito que semana que vem vocês já vão ter acesso aos gráficos. Daí já vamos depois para o dashboard de B3, tá? Tudo com usuário e senha que vocês vão receber. Vão acessar lá o site da Operação Descomplica, ou Trade Descomplicado, não lembro qual o domínio. E vocês vão ter usuário e senha, vão acessar tudo lá. Já isso vai estar também num Gamma Levels dentro do Ninja Trader, atualizando automaticamente, tá? Que mais? Dashboard, o dashboard, como a gente acompanha todo dia na B3 nas salas, vai estar disponível para vocês. O dashboard do JAX, que é para ver os gráficos, também vai estar disponível. Já está agora carregando ali automaticamente para vocês o dashboard do JAX, né? Os números, não o dashboard, os valores do JAX. E já vai estar dentro do Ninja Trader, dentro do Gamma Levels, atualizando. Uma outra coisa também que nós fizemos, pessoal, eu sou bem franco com vocês, já falei em vários momentos que a gente vai trabalhar sempre de forma transparente, a gente está contratando pessoas. Hoje eu mandei o link, mandei o arquivo de 2 profissionais de TI que eu preciso
Hoje eu tomei uma facada. Vou mostrar aqui a facada, ó. R$ 6.600 para nós fazer as atualizações que temos que fazer. Investindo pesado, como eu falei com vocês, esse projeto do Operação Descomplica, o valor que nós faturamos, né, com a entrada de vocês, nós vamos investir pesado em tecnologia. Tá? A gente quer ter uma plataforma de acesso, enfim. Então, nós estamos aí gastando. E aí, o seguinte, a gente precisa desses profissionais aí. Muito em breve a gente vai ter plataforma nossa, né, com mais coisas, mas andando aí no nosso ritmo, muito difícil, cara, de profissional dessa área. Só para vocês terem ideia, pessoal, eu tive que contratar uma empresa de consultoria jurídica. Eu agora pago um contrato de 2 anos, mensalmente, uma baba a um consultório, um escritório, melhor dizendo, de advogados para fazer contrato dessas coisas todas, porque o último eu também estou tomando 2 processos, né? Também, ai, mano, enfim. Também tem isso. Mas nós estamos andando, galera. Nós estamos investindo para trazer melhorias para vocês. Não é no tempo que eu gostaria. Eu tomei até uns puxões de orelha de alguns alunos. Pô, fiquei triste, cara. Pô, teve uma vez que um aluno botou lá, pô, você já botou o prazo, e não sei, foi deselegante. Foi deselegante. Mas de certa forma, né, a gente não consegue entregar os prazos, não é culpa minha, galera. Eu repasso aqui para vocês. Eu estava até agora reunido com a galera que está entregando essa primeira parte. Tá? Estava até agora reunido, agora mesmo. A gente está tentando bolar o cara do CAPTCHA. Tá ligado? O CAPTCHA lá, o não sou robô, clicar e tal. Nós não estamos conseguindo fugir desse cara, mano. Tá? Mas já tá rodando lá. Se travar, não, Luiz, mas eu não consegui cumprir prazo, mano. Só que ele me botou como enrolado. Não sou eu que sou o enrolado. Eu estou sendo enrolado. Tá, mas enfim. Então, a gente está resolvendo esses detalhezinhos, as coisas vão rodar tudo. Eu já tenho a máquina virtual aqui. Semana que vem, vocês vão ter acesso. A gente vai entregar dosado. Então, a partir de hoje, começou lá o Jex no grupo do Telegram. Vocês viram que está gerando automaticamente lá, no nosso grupo. Semana que vem, vocês vão ter acesso ao Jex os gráficos, que vão passar por alterações e melhorias. Por enquanto, aqueles gráficozinhos naturais, normais, tá? Nós vamos aperfeiçoar essas coisas, tá? Estamos em constantes aperfeiçoamentos. Um deles nós vamos alimentar um arquivo CSV na nuvem que vai alimentar um indicador no NinjaTrader. Então, vocês vão ter tanto lá no Telegram, lá para vocês, como também vão ter atualizando no NinjaTrader, tá bom? E vem mais coisas, tá? Por exemplo, já consegui fazer atualizações lá do replicador de ordens, vai vir mais outro pacote de melhorias. A gente conseguiu travar as contas para a galera. Ó, estou fazendo um gerenciamento de risco que vai mostrar para você lá o stop, o gain. Inclusive, eu nem comentei, mas já tenho um que você segura o shift ou o alt, ele vai dar onde que está o stop com aquela quantidade de contratos que você colocou lá na boleta, tá? Já está pronto. E a gente vai para um gerenciador de risco que ele vai travar sua conta. Só que é uma coisa muito séria, então tem que testar bastante, né, para não dar zica. Que a ideia é travar a conta da galera. Você foi lá e colocou $200 eu perco por dia. Bateu $200, você não opera mais. Sacou? Então nós estamos fazendo aí, galera, nessas ferramentas e tal, para a gente poder, como eu falei com vocês, eu espero. E, cara, pode ser uma tremenda de uma viagem minha. E eu falei com vocês, montei esse projeto, eu vou andar com esse projeto por 2 anos. E 2 anos eu acredito que eu tenha os nossos algoritmos. Para disparar um alarme no celular, eu vim aqui comprar ou vender, ou até mesmo o robô comprar ou vender diretamente. Tá? Então nós estamos nisso aí. Ô Ney,
olha só, você é um cara também da área, né? Você viu que eu mandei lá no chat geral do Telegram, eu mandei 2 perfis lá. Eu não sei se é você ou se é outro cara. Mas a galera de TI aí, pessoal, que quiser participar, em vez de eu contratar gente de fora, eu mandei lá o perfil dos 2 profissionais que a gente está precisando. Eu não entendo bulhufas, tá? Eu tenho um cara agora, parceiro, que aí ele falou, Léo, preciso de contratar mais gente. Aí são esses 2 perfis que eu joguei lá. Tá? José, aí é de cada um, né? É de cada um que vai configurar lá o gerenciador de risco como quer, tá? Beleza? Vamos para a aula? Vamos para o que interessa? Galera, o tema da aula de hoje é a gente fazer uma análise do ponto de vista gráfica, né? Uma análise econômico, pensando em fractais grandes. O que esperar para o mês, o que esperar até o final do contrato, o que esperar, sabe? A ideia agora é a gente fazer uma análise do geral. Eu faço isso para mim e eu agora vou construir o hábito, estou construindo o hábito de fazer com vocês. Então eu sento aqui, tem vez, cara, que eu venho aqui um domingo, ou às vezes uma sexta-feira, não saí para lugar nenhum, fiquei em casa, eu abro uma cerveja, velho. Sexta-feira à noite é bom. Ou às vezes um vinho, e sento aqui. Minha mulher fala assim, isso é coisa de retardado, você tá bebendo na frente do computador. Mas eu boto uma musiquinha e vou analisando o gráfico, tá? Eu quero agora fazer isso com vocês. Por enquanto sem álcool, quem sabe um dia. Vamos fazer sexta-feira à noite, Boteco do Léo. Pode ser. Tá? Beleza? Então vamos lá. Não é sexta, mas é quinta. Vamos começar. Porra, mano, eu tô numa de rimar, né? Estou quase um rapper. Tá. Sabe o que é? Eu acabei de assistir hoje, terminei o último capítulo da Descoberta das Bruxas, que é uma série do Netflix. Maneira, sério. Aí nas magias, né? As bruxas tem um lance da rima. Porra, nada a ver, né? Enfim. Depois eu vou ver. É bom que a gente fica caçando alguma coisa pra ver, né? Não, Kaique, isso tá fora de cogitação. Tá fora de cogitação. Nem me peçam, nem me cobrem. Eu gosto de olhar o mercado como um todo. O que a gente pode fazer, e já estou olhando outras plataformas, é da gente ter uma plataforma que, se você quiser me mutar, você me muta e vê só o gel e esquece de mim. Ou se você quiser só olhar para mim, você muta o gel e tal. Tá? Mas separar a sala, eu gosto de olhar o mercado como um todo, mano. Hoje, passei call no índice, passei compra no S&P 500, as coisas vão andando, mano. Tá? Aí, ó, Juliana, tem gente que opera os dois. E é isso, cara. Não tá dando oportunidade no S&P 500, por que você vai ficar procurando operação? Vai lá para B3. Sacou? Bicho, eu vou falar. Coisa de bastidor aqui. A gente não pode, mas eu tô doido, velho, para arrumar um jeito de ficar operando B3 aqui. De fazer um dinheiro. Olha as operações que estão. Só que se eu ficar quietinho e o Gel falar, e eu abrir a operação aqui escondidinho de vocês, eu vou fazer uma grana e tal. Mas se eu tiver dando call, né? Dando call não, se eu tiver ali orientando as operações e abrindo a operação, eu posso arrumar um problemaço para mim. E a galera tá todo mundo aqui para me dedurar, tem espião aqui dentro, vocês sabem disso, tô sendo processado. Então, para mim, é tudo mais difícil. Tem um monte de gente sem CNPI aí fazendo sala e não dá nada. Mas eu tenho um cara no meu pé. Então é foda. Isso é foda. Mas por que eu tô falando isso? Porque, bicho, eu tô doido para fazer um dinheiro na B3. Antes do projeto, eu operava B3 direto. Teve uma galera assim, Léo, parou de mercado americano, só tá operando B3? Nós estava validando algumas coisas e sentando o pau. E eu agora não faço mais isso. Galera, olha só, eu opero, eu sou trader, eu não fico aqui só fazendo sala, não. Tá? Criando conteúdo pro Instagram, né, Léo?
Quem faz conteúdo para o Instagram não opera. Enfim. Vamos lá. Qual é a ideia? Vamos fazer um overview aqui de tudo que está acontecendo. Vamos olhar, então. Vamos voltar lá no mercado de ações. Perdão. Vamos voltar lá na aula que nós demos para falar de ações. E por que eu falei daquilo? Tem muita gente que está aqui que faz um swing trade. Tem muita gente que está aqui que opera opções. E no dia, né, que o Trump foi no dia 9 de abril, nós gravamos a aula, acho que um dia depois, ou no próprio dia 9, onde eu falei assim, galera, essa aula é extremamente oportuna, porque aqui são as mudanças de contrato, tá? Nas linhazinhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais tênue, né? Pô, não tem nenhuma... Aí. Ah, não. Aqui? Não. Ah, eu tá, vi a tudo linha bem. dando uma... Vou desligar, mas é só para vocês entenderem as mudanças de contrato, que é importante, tá, pessoal? Vamos lá. O que nós falamos, galera? Nós fizemos uma primeira leitura de ciclos, né? Ciclos de mercado. O que nós falamos? 1, 2, depois da pandemia, né? Vamos considerar a pandemia o reset do mercado, beleza? Depois da pandemia. 1, 2, 3, 4. Tá faltando a onda 5. Concordam? Né? Então, primeira coisa, estamos aí numa onda 5. Olhando para o fractal macro. Lá na aula, nós falamos, pessoal, o preço abaixo da 200 semanal são fatos históricos. O último, pandemia. O outro aqui, ó, outubro, novembro de 22, pode olhar aí. É quebra do Silicon Valley Bank, do Signature Bank, do First Republic Bank, com, na época, a secretária do Tesouro americana, a velhinha lá, como é que era o nome dela? Esqueci o nome dela. Foi na imprensa e falou, pessoal, não corram para sacar, nós vamos dar liquidez para todo mundo. Então, foi aqui, ó. Suspeitou de quebra, efeito dominó nos bancos. Então, a média de 200 semanal são eventos históricos, marcantes. Janet e Ellen, obrigado. Saca? Então, são momentos de acontecimentos muito extremos, ok? E aí, né, que a gente está vendo que esse preço desceu aqui até a média de 200. E aí, quando o Trump anunciou, né, ó, vou marcar aqui a média de 200, pessoal, ó, no dia, tá? Só para a gente ter aqui, ó, uma base aqui, eu estava aqui nessa região. Vou jogar para um dia. Quando foi anunciado, o Trump anunciou, vamos suspender as tarifas, vamos dar 90 dias aí para a gente negociar, a gente fez a live. Galera, o mercado vai subir, que ainda seja para cair, mas esse mercado vai puxar. Aí, olha lá, primeira análise que a gente tem que ter, pessoal. Primeira análise. Opa. Volume. O volume. Galera, essa regra de coloração, eu já fiz aula aqui sobre isso, é só para facilitar o visual, tá? É só para facilitar a visualização. Vermelho é 3 vezes acima da média, tá? Laranjinha, 2 vezes acima da média. E azul é metade da média. Lógico, tem um desvio padrão que a regra dá. E essa ó, 3, 2,5, tá? Esse 1 aqui não vale de nada porque eu descolori o que é amarelo, tá? Essa é uma configuração minha. Já passei o indicador, se vocês não têm ainda, é o HMV, o Rate Map Volume, tá? Beleza? Mas enfim,
Vamos lá, vamos seguir a aula. Nós tivemos um aumento de volume e uma volta em V. Aumento de volume, uma volta em V. O preço veio testar uma região mais para baixo. Vamos fazer a FIBO? Eu não fiz, pessoal. Vou fazer junto com vocês. Falei com vocês, né? Então eu quero ver aqui, ó, o quanto que recua. Então aqui é o zero, tá? Aqui é o zero, beleza? Então traça FIBO. Eu não quero projetar, só quero ver o recuo. Vocês estão vendo, gente? Sim. Onde é que o preço parou? Vocês estão vendo? Retração de FIBO. O Elliott, ele usava a retração de FIBO, né? 38.2, 50 e 61.8. A gente usa aqui pela experiência só o 50 e 61.8. Olha como é que ele travou, mano. Certo? E aí, ao renovar máxima, a gente está vendo subir sem volume. Está vendo subir sem volume. Mas, ao renovar máxima, entendemos como um pivô de alta. Fez um ABC. Certo? E agora o preço está lá em cima. E onde que esse preço... Danado desse preço está onde? Vocês sabem onde é que esse preço está, gente? Também pode ser, Fabiana? Pode ser, tá? Que é onde eu quero chegar. Vamos aos poucos. Sabe onde é que esse preço está parado? Vamos fazer aqui uma continha? Vamos pegar a pernada aqui agora, ó. Pernadinha de baixo aqui. Traça FIBO, né? Eu quero ver qual é a correção do movimento de baixa, tá, pessoal? Ó, presta atenção. Espera aí. Este movimento é o movimento principal. Eu quero entender esta correção. Certo? Vamos traçar FIBO. Ó! Olha onde é que o preço parou, pessoal. Você acha que é por acaso? Vou ajustar. Olha lá, gente. Mano, que troço. Que macumba, hein? Beleza? Então o preço tá parado lá, ó. Na região dos 50%, gente. Dessa queda. Tá? Vamos ficar de olho. É uma região de resistência fortíssima. Pô, mano, tá dando umas travadas. Hein? Então vamos ficar de olho nesse range aqui, ó, galera, ó. Vamos ficar de olho neste range. Muito importante. E claro, obviamente, prestem atenção, tem um pivô de alta. Se tem um pivô de alta, você vai fazer o quê, cara? Você vai traçar um canal. Tá vendo? Sempre em linha. Tá vendo? Vou tirar o fundo. Ó. Então tá aí. Olha lá, ó. Canalzinho. E aí, qual é a leitura que a gente tem? Vamos associar o IFR? Ó. Na minha leitura, este movimento está sem força na compra. Por quê? Índice de força relativa ao movimento. Nós estamos vendo um IFR muito colado aqui, ó, no 50, com baixo volume. Nós estamos vendo o preço sendo defendido bem antes de chegar lá, ó, no topo do canal.
Está travado na meiuca dele. Certo? Eu acredito que antes que ele suba na 200, ele ainda faça alguns testes por aqui. Entenderam? Então veja, eu estou vendo o preço tentando subir e com certa dificuldade. Beleza? Hoje os dados foram muito bons, a negociação com o Trump e tal, mas a gente não pode fugir das falas do Powell, que foi extremamente hawkish, né, extremamente duras. Tem que segurar por muito tempo, as expectativas de inflação estão desancoradas, por conta das tarifas, que nós temos que esperar, só depois das tarifas negociadas que a gente vai saber qual é o impacto disso, não temos que fazer nada agora, a economia está resiliente, economia resiliente, e mercado de trabalho aquecido, e tal. Então, assim, mercado financeiro trabalha com as expectativas de inflação, eu estou trabalhando com a economia real é aquecida, não preciso cortar juros, eu tenho que ter calma, sem pressa. E isso vai acarretar em uma rolagem de dívida americana muito cara. E quanto maior o endividamento e quanto mais tempo essa taxa de juros fica elevada, mais o credor, o cara que está financiando a dívida americana, vai pedir de prêmio. Estão entendendo? E aí, vamos lá. O Trump queria ver isso aqui diminuir, mano. Nós estamos conversando sobre isso. O secretário do Tesouro queria ver isso cair. Certo? Tá aí, no diário. E não cai. Scott Bessent estava super feliz. Quando o Trump começou a implantar tarifa, fevereiro, né? Final de janeiro, aqui, foi o CPI, com aquela desacelerada, que a gente falou de tese de rotação, né? 16 de janeiro lá em cima, Tá vendo lá, Deixa eu dar um zoom mais aqui, Olha lá, 14, 15 de janeiro. Olha o CPI em janeiro. Que foi aquele dado que veio elevado, mas o mercado olhou que o tal dos stick prices caíram. Falei isso em live. Então, expectativa de inflação caiu, mercado, pum. E aí veio o Scott Bessent, veio aquela coisa toda, e eles adorando esse cenário. Até que teve o short squeeze aí na galera que compra título, que foi esse estrangulamento, que foi o stop do Trump. O stop do Trump foi essa puxada de alta aqui, Lembra que a gente comentou? De umas operações que é feito em cima do spread gerado, uma operação de arbitragem entre o título futuro e o valor do bond. E nós, olhando aqui, nós comentamos o quê? Galera, é uma estruturinha. 3 topim, caiu, voltou. Agora ele fez um ABC, mas a tendência é que esse trem volte, que nós estamos diante de uma estrutura. E tudo isso aqui atrapalha os planos do Fed, atrapalha os planos do Trump. Então, assim, esta alta pode ser que seja um voo de galinha. Não esqueçamos dos problemas estruturais que o Trump quer resolver, que eu já falei, muita gente concorda com o diagnóstico, mas não gosta da terapia. Aliás, eu vi hoje um analista, cara, achei super engraçado, ainda bem que não fui eu, comparando o Trump com a Glaze. Toda vez que o Trump criticou o Mr. Too Late, né, o Trump ontem deu uma alfinetada no Jerome Powell, foi até igualzinho a Glaze, porque a Glaze é a que mais ataca a autonomia do Banco Central e a política do Galípolo, né, a forma do Galípolo conduzir. Na verdade, por enquanto, tem ainda uma lua de mel entre eles, porque eles falam que tudo que o Galípolo está fazendo
é porque foi uma arapuca que o Campos Neto deixou para trás. Que, aliás, foi pro... Campos Neto foi para Nubank, você viu? Ah, é? Não. Uhum. Então, galera, veja, nós temos que ficar de olho nesse cenário aqui, ó. Consolidou com 3 topim, caiu, voltou. Eu achei que fosse travar aqui, ó, para voltar a subir. Não é o que acontece, faz um ABC, mas para tentar subir. Nós estamos diante de uma estrutura, hein? Beleza? E isso aqui pesaria aqui. Tá? Para o nosso dia a dia, galera, para o nosso dia a dia de day trade, o que a gente tem que ficar de olho nisso aqui? Ir para os 60 minutos. Tá? Vocês podem travar os estudos lá, pessoal. Ó, aqui, você pode vir aqui, ó, clicar com o botão esquerdo aqui, ó, bloquear. Ou vem aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, ele vai mostrar tudo que tem desenhado. Mano, por que meu computador tá segurando desse jeito? Deixa eu botar alguma coisa para liberar a memória RAM. 32 GB de DDR5 com... Não dá para entender. Aqui, ó. Ó, aí a gente escolhe o que trava. A retração de fibra, trava. Que aí nada que você desenhar aqui, nada que você tentar arrastar para lá ou para cá, vai tirar. Beleza? E aí o que nós fizemos, pessoal? Nós marcamos essa estrutura aqui, ó. E hoje eu abri a sala e falei assim, pessoal, eu quero vender para depois comprar. Tudo bem que a volatilidade está nos atrapalhando de pegar o ponto de entrada. Né? Não consegui fazer a venda, vendi antes da abertura, ele tirou a gente e continuou caindo. E depois nós compramos. O primeiro eu tomei stop, porque o Trump começou a falar, depois engatamos e foi de vez. Nós falamos isso de forma antecipada. O que me levou a decidir para abrir uma venda e depois pensar numa compra? Porque nós... Deixa eu pegar aqui, ó. Nós identificamos, mano, o que tá acontecendo? Pessoal, o Rogério tá aqui, segura aí, eu vou reiniciar e volto. Nós vamos voltar aqui da leitura dos 60 minutos e falar do dia de hoje. Beleza? Segura aí, Gé, eu vou sair e volto. Beleza. Opa. Aí você me tira. Aguardar um pouquinho, pessoal. E eu também tô sem. Beleza, Vitão? Tô sem meu computador principal aqui. Eu tô improvisando no notebook aqui, galera. E aí, João? Bom? Mas o cara falou que talvez fique pronto amanhã meu computador. Vamos ver. Essas... Tecnologia é maravilhosa. Só que quando você precisa muito dela, ela pode falhar, né? Beleza, galera. Ó, eu tô indo todo dia lá, eu fico lá no Telegram esperando que alguém faça alguma pergunta e tal. Vocês estão sumidos, né? Eu acho que tá tudo certo, né? Então daqui a um mês fica pronto. Não, faz isso não, Sérgio. Tô precisando dele logo. Dá uma lição de vida para nós aí, Rogério. Não, aí você tá procurando um guru espiritual, né? Eu já falei sobre o guru, né? Desconfio de qualquer autoridade. Política, religiosa, científica ou moral. Falou que é expert disso, meu irmão. Corre que é golpe. O que aconteceu? Os caras estão viajando aí em mim. Dá uma lição de vida aí. Que eu sou mais experiente, né? Uma lição de vida. E aí eu relembrei um papo antigo que nós tivemos há um tempo atrás, onde eu cito o Baia, né? Um cantor.
um compositor lá da Bahia, onde ele fala que ele desconfia de qualquer autoridade, política, religiosa, científica ou moral. Falou Ah, que é expert no negócio, que eu sou foda, que não sei o quê, meu irmão. A autoridade, ela é dada por nós consumidores. Se o cara bate no peito e fala assim, eu sou foda nisso aqui, eu sou autoridade, é bom é, desconfiar. A autoridade é dada, não é, né, explanada. Eu não saio falando que eu sou autoridade, não. São as outras pessoas que falam que o fulano é autoridade. Né? é isso. Tem um. Tá na religião, você tá falando de religião, tem um negócio aí como é que é o nome? Pô, não sei o que lá, sepulcro, que é bonito demais por fora, é podre por dentro. Então Ah, é. se apresenta demais, muito certinho, muito bonito, muito correto, muito religioso, muito. É podre por dentro, tá? É, Dá para fazer algumas conexões aí, dá para fazer algumas conexões aí. tá. Bom, vamos lá, vamos voltar. O cara que tem a necessidade de se mostrar muito limpinho por fora é porque é podre por dentro. Ó, então vamos lá. Aí, Castilho sabe, né, Castilho? É ou não é, Castilho? Então, ó. Voltando para os 60. Então, olha lá, pessoal. Voltando para os 60. Só que eu perdi os desenhos que eu fiz aqui. Mas tudo bem, os desenhos que eu fiz lá no diário. Deixa eu voltar aqui rapidinho, fazer. Só para marcar aqui a região dos 50%. Dos 50%. Ah, não, é porque aqui está no outro contrato. Quer ver? Ali. Aí, pessoal, feita essa análise no 60, no diário, feita essa análise no diário, você pode fazer lá no Profit, não, também no Profit, para falar de B3. Pode fazer lá no Ninja Trader, tá? Feito aqui essa análise no diário, nós vamos para o 60. Lá no 60, nós vamos entender esta meiucazinha ali de cima. Ó. E aí vem o que nós estávamos falando do dia de hoje. O que nós falamos do dia de hoje? Pessoal, tem uma estrutura aí e o preço subiu. O preço subiu, e eu vou botar aqui o replay, ó. 9 horas. Foi quando nós abrimos a sala. Opa, não, espera aí. Hoje é dia 8. Hoje é dia 8, ó. Dia 8, aqui, pronto. Aqui, ó. Pronto. Então era isso aqui, o candle aqui, ó, de 8 horas da manhã, nós abrimos a sala às 9, certo? Então o que nós trouxemos para vocês de leitura? Para tentar sair da linha dos 50%, ó, lembra da linha dos 50%? Aqui é a FIBO, da retração da FIBO. Aqui é a linha de tendência que está partindo lá do diário. Nós falamos o quê? Pessoal, o preço saiu da estrutura, saiu da região dos 50% de FIBO, que é essa tarja vermelha aqui, e saiu da estrutura que nós estamos mapeando via volume profile durante a madrugada. Agora, para a abertura, eu quero pegar uma venda, até porque já rompeu a linha de tendência. Pessoal, um dos principais indicadores é a linha de tendência, tanto na sua defesa quanto para pegar oportunidades no seu rompimento. Então veja, se a gente pegar essa linha aqui, ó, falei na sala hoje.
Põe em linha, tá, pessoal? Gráfico em linha. Certo? Então tá aí. Dá um zoom bem elevado assim, ó. Deixa eu fechar a média aqui, que a média tá no meio. Ó, show, tá certinho. E aí falamos, ó, pessoal, vamos tentar pegar uma venda, porque tá indo testar a linha de tendência. Certo? E aí começamos a pensar em venda aqui da 9. Tanto que a nossa operação foi no giro de hora, quando ele passou aqui para baixo da 9. Beleza? Foi aqui, ó, neste candle aqui de 10 horas, ó. Ele testou e desceu, só que ele tirou a gente no meio do caminho. Aí o que eu quero trazer para vocês? Porra. O que eu quero trazer para vocês? Pausou, não? O que eu quero trazer para vocês? Quando chegou na 20, eu falei, pessoal, fica de olho na média de 20. Fica de olho na média de 20. Foi quando a gente tomou o stopzinho que o Trump começou a falar e depois pegamos a compra. Então, veja, eu entrei na sala e falei o que com vocês? Eu quero vender e depois quero comprar. O preço vai cair para dentro da estrutura, eu acreditava que fosse parar na 20. Para depois subir. Para depois estourar. Tanto que quando renovou máxima, eu falei, opa, tem um pivô de alta, vamos traçar FIBO, pode buscar um 61. Não hoje, pode ser amanhã, mas vai buscar o 61. Tinha os estudos de volatilidade implícita aqui, ó, e umas call, perdão, voo implícita um pouquinho aqui abaixo e umas calls lá, né, lá em cima, né? E aí depois ele devolveu. Mas veja, o que me fez decidir na venda e decidir na compra? A análise dos 60 minutos. A análise dos 60 minutos, pessoal. Entende? É importantíssimo, cara, a gente operar a favor da tendência macro. E é a análise dos 60 minutos. Qual está sendo o nosso problema? Não testa 20, passa de uma vez, passa de uma vez para o outro. E aí a gente fica sem time de entrada. Entendeu? Então fica difícil de colocar vocês no mercado. O que eu tive que fazer para pegar essa operação aqui hoje? Eu tive que fazer um varal de ordens, pendurar várias ordens. Não foi? Se eu espero testar 20, que é o nosso operacional, ele foi embora, velho. Foi embora. A gente falou o quê? Pessoal, ó, o preço tá travado, tem um aumento de volume aqui, ó, nos 5 minutos. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem um aumento de volume e encurtamento, né? Pessoal, tem um aumento de volume e encurtamento. Aumentou o volume, parou de cair. Aumentou o volume e parou de cair. Nós vamos pegar uma compra acima da 20. Cara, ele estourou de uma vez. Eu fiz o quê? O que eu fiz? Abri uma ordem aqui, botei outra na 20 e botei o stop aqui embaixo. Você espera voltar na 20, cara? E era com o Trump falando, né? Não ia voltar nunca. A nossa leitura, fora. E aí entenda a importância de entender a macroeconomia, cara. Quando ele começou a falar, eu falei assim, pessoal, só tem fala boa. Lembra? O preço estava ainda dentro da estrutura. Tinha uma estruturinha aqui, ó, que nós mapeamos, ó. Eu falei, pessoal, só tem fala boa. Inclusive a da China, que ele dizia que não ia... Que, ó, boato, esse negócio estão falando aí que eu vou suspender as tarifas, boato, falou ontem. Hoje, ele falou, não, nós estamos aqui negociando com o Reino Unido, nossos parceiros, nossos camaradas, tudo certo, não interessa quem fez o gol primeiro, o importante é todo mundo jogar, e pá, vambora, tudo paz e amor, inclusive a China. Nós vamos nos encontrar e eu tô pensando aqui, possivelmente a gente reduz as tarifas até o encontro. Porra! Eu falei, galera,
Só tem notícia boa. Só tem notícia boa. Se a gente espera voltar na 20. Só que qual foi a minha decisão? E aí, pessoal, me entendam. Pô, mano, fazendo a sala para 500 pessoas, eu ensino a vocês em aula gravada e tudo mais, que é para esperar voltar para fazer o teste, aquilo outro. Pô, não tá dando, cara, por conta da volatilidade. Aí o que nós fizemos? Compramos e vendemos a região. Por isso que eu quero fazer, isso aqui já é um pouco da aula que eu vou deixar, que eu vou agendar, vou fazer isso ao vivo, para falar de conta de 150 mil dólares, porque você entende a região como um giro, você vai botar o stop na mínima e compra a região. Vai ficar botando 2, 3 ordens para pegar um movimento. Porque não tá dando para fazer o day tradezinho aqui, ó. Grande. 60,15. Ontem, quando o Jeremy Powell estava falando, eu falei, galera, espera o cara terminar de falar, nós vamos pegar e pega uma venda. Eu tava no celular, cara. Nós vamos pegar uma venda. Foi aqui, ó. Só que aí veio a outra notícia lá, né? E o preço voltou. Eu falei, ó, fica de olho na 20. Ficou na 9, não ficou na 20, mas depois defendeu, ó, 2 vezes na 20, ó. E deu para vender. Teve até um colega que falou assim, Léo, qual o conselho que você me dá? Me dá uma dica. Eu falei assim, não opera. Aí, não, eu tô quietinho aqui, é para depois que o Trump falar. Não sei se ele tá aí. Ah, tá, depois que o Powell falar. Você vai procurar uma venda, porque nós estamos diante de uma distribuição. Tá tudo lá, né? Salvo. Por quê? O que nós tínhamos no gráfico? Vamos trazer aqui até as 15 horas. 7. Aqui, ó. O que nós tínhamos ali? Olha esse cenário, gente. Se não fosse a notícia do Trump liberar para chips e tal, aquela coisa toda, diante disso aqui, pessoal, qual era a probabilidade desse preço? A venda até a 200. Se perde a 200, até esse fundo. Para pensar isso aqui nos 60 minutos. Que tradeaço que ia ser. Tava tudo engatilhado para essa venda, tanto que caiu muito rápido. Quem pegou a venda, logo depois que o Powell parou de falar, o mercado derramou rápido. Aí veio a notícia, de alta. Não foi lá, até lá em cima, né? Mas que foi a dos chips, que vai ser liberado comercialização de um tipo de chips que a Nvidia está proibida de vender. HS2, CH2, sei lá o chip. E aí a galera pegou uma boa venda. Mas era para ser muito melhor, né? Então veja, bicho, eu tava no médico com celular e eu falei, pessoal, quando o Trump terminar de... Quando o Powell terminar de falar, procure venda perto da 20. Olha o motivo. Tá aqui o motivo. Tá aqui o motivo. E derramou. Só que veio depois a notícia, né, do negócio do chip e voltou. Cara, se não é aquilo, nós vamos ver esse preço fazer isso aqui. Aí ele foi e travou aqui, ó. Mas deu uma ótima operação. Deixa eu dar o play aqui, ó. Que seria o Spring, tá, pessoal? Olha lá, ó. Seria o Spring. Tá vendo? Aumento de volume era para fazer o Spring aqui, ó, renovar e puxar de alta. Parou aqui por conta dessa notícia. Mudou o cenário da fala, totalmente. Vocês lembram isso? Vocês estavam de olho nisso? Lembro, eu tava falando com vocês lá no Telegram, ontem à tarde. Né? Ontem à tarde a gente foi trocando essa ideia, eu tava no telefone, mano. E mesmo assim deu para analisar o mercado.
A gente começou a falar, avisar, né? Peraí. Aqui, ó. Ó. E foi no celular. Aqui, ó, peguei no celular aqui. Eu não cheguei a mandar antes, né? Mas pedi para vocês olharem o gráfico nos 60 minutos. Ali foi antes, né? Os caras botando o preço para cima para esperar as falas de pau. Eu peguei no Tradeovate no celular. Ó, tá aqui o colega, ó. Olha aí o Léo Molini, entrada técnica com stop curto em apenas um contato. Foi esse cara aqui, ó, o Rafael. Não precisei colocar 200 em risco. Porque a gente falou, né, ó, vai esperar e vai vender. A galera pegou essa venda depois da fala do Trump. Qual foi a análise que nós fizemos? Pessoal, só para mostrar aqui que eu tomei uma decisão só olhando o fractal dos 60 minutos. Né? Eu falei, espera o cara terminar de falar e vende. É que já quando volta rápido, né? Mas enfim, só voltar lá no dia 7, depois das 15h30. Tudo que eu faço começa nos 60 minutos. Tudo. Tudo. Tudo que eu faço começa nos 60 minutos. Então vamos ter essa cautela de volta e meia, vir aqui, olhar para o gráfico diário, fazer algumas marcações, do gráfico diário trazer para os 60, e lá no 60 a gente começar a analisar qual vai ser a direção. Por exemplo, olha como que está se fechando o dia de hoje. Eu vou procurar uma venda amanhã. Amanhã eu vou ficar procurando, lógico, eu vou analisar sentimento de mercado, essa coisa toda. Mas eu vou começar a procurar venda pelo fato do preço estar naquela região que a gente falou. Pô, tá demorando para carregar os desenhos? Vou voltar para os 60. Mano, que loucura isso. Ó, carregou o desenho. Eu vou agora aqui, ó, fechar. O mercado estava numa euforia danada. E agora o preço, agora à tarde, né? Olha a euforia se desmanchando. Como é que está agora o mercado? Está caindo. Está caindo. O que a gente tem aqui, pessoal? Nós temos aqui uma linha de tendência. Tá? Tá vendo aqui, ó? Beleza? Nós temos esse pivô de alta para sair da estrutura. O mercado está descendo. O que eu vou procurar, gente? A POC desse fractal. Então amanhã, se o mercado perder essa linha de tendência, eu vou procurar operações até a POC. Sabe? Essa madrugada, se você for operar, você vai ficar de olho. Pode bater na linha de tendência e voltar a subir. Amanhã vamos analisar.
Mas veja, é uma região de resistência, que é aquele 50 lá da FIBO. Lembra dos 50 da FIBO? É uma região muito forte de resistência. Às vezes, pessoal, lá fora é muito utilizado o gráfico de 4 horas, que ele divide a sessão em 2 candles, tá? A parte da manhã e a segunda sessão à tarde. Para o mercado brasileiro que fecha, ele não é tão usual, mas para o mercado americano que está aberto direto, porra, é bacana pra caramba, tá? Mano, por que tá demorando para carregar? Que loucura. Ou é o TradingView, né, que tá com algum problema. Pode ser o TradingView. 4 horas aí. Eu quero ficar de olho nesse cenário aqui, ó. Esse mercado para mim, amanhã é mais para vender do que para comprar. Beleza? Então tudo eu parto daqui. Tudo. Aí o segundo momento, o 15 minutos. Vamos olhar para o 15? Jogar fora aqui. Abrir aqui o estocástico. Estocástico no 12, tá, pessoal? Muito testado. Nós testamos por muito tempo. Muito. Bota muito tempo nisso. E se você duvida, tá aqui, ó. Fundo é fundo, topo é topo. E aí, ó, Alexander Elder, que é da onde eu tirei essa leitura. O estocástico sobre comprado não quer dizer que eu vou vender. Quer dizer que para eu continuar comprado, eu tenho que ter muito cuidado. Para eu achar alguma coisa aqui nos 5 minutos de compra, eu tenho que tomar muito cuidado. Né? Pode ser um movimento curto, como foi. Tá? O estocástico sobrevendido, eu preciso tomar cuidado para vender. Tá? Não quer dizer que eu não venda, mas eu preciso tomar bastante cuidado. Veja, ó, ele marca topo e fundo muito direitinho. Tá? Então, tomem esse cuidado. Aqui nas médias, a gente só usa a média de 20. Tá? SM4, 20. Tá ali. A gente só usa a média de 20. Então tá ali, ó. Vamos ficar muito atentos. Veja, olha lá, ó. Olha lá, ó, nesse contexto. Vocês viram que nós traçamos a linha de tendência lá no 60? Tem uma linha de tendência lá no 60. Aqui, ó. Tem essa aqui. E tem essa shortzinha aqui, ó. Porque aqui tem um pivô, né? Subiu. Perdão. Ó. Subiu. Ô, caceta, cadê o... Toda hora eles mudam aqui, trilha. Subiu, caiu, renovou máximo. Então tem um pivô de alta. Se tem um pivô de alta, eu posso traçar essa shortzinha aqui. Ó. Só ajustar essas linhas aqui, tá? Aqui. E a outra aqui curtinha. Linha de tendência, pessoal, é muito importante. Então, perdeu aqui, está indo testar a média de 9 no 60. Olha como é que está o estocástico no 15. Olha isso aqui. Consolidou, acelerou para um lado, está no fundão. E aí? Agora à noite, eu não pensaria em vender mais. Eu pensaria nesse movimento aqui. Tá? Por quê? Está em cima perto da linha de tendência. Essa aqui pode até cair um pouco mais. Deixa eu ver se já testou. Ah, tá, porque aqui está no 4 horas. Espera aí, pessoal. Desculpa. Não está nos 60 minutos. Estou vendo que eu estou tentando encaixar a linha de tendência ali. Espera aí. Pronto.
Essa aqui você mantém, que é a que vem lá do fundo. Essa aqui você mantém, que vem lá do fundo, mas não deixe de traçar essa aqui, ó, desse pivô de alta aqui. Olha lá, tá nela. Tá vendo? Então aqui você vai vender? Não. No day trade, lá nos 5 minutos, você vai começar a pensar numa compra aqui. Já está sobrevendido. Vamos ficar de olho. Aqui não é lugar mais para vender. Por mais que eu acredite que seja uma madrugada de realização. Ó, os mercados. Nasdaq menos 0,09, S&P 500 menos 0,13, tá? Beleza? É leve queda, tá? Mas aqui eu não pensaria em vender. Eu começaria a pensar em pegar a compra. Ficar de olho nesse teste aqui. Sabe? Então, vamos dar importância, cara, para fractal grande. Vamos ficar de olho em movimentação em fractais grandes, tá? Pode até cair aqui, pessoal, mas não é lugar para vender. Não é lugar para vender. Beleza? Então, ó, vamos ficar de olho. Amanhã eu vou trabalhar olhando para esse cenário aqui, ó. Para mim o preço é mais para trabalhar aqui dentro do que trabalhar lá para fora. Uma vez que retorna para o canal, né, Léo? A probabilidade é que ele vá testar as regiões dentro do canal, né? Foi mal, você tá travado, fala aí. Eu ouvi sua voz, mas você estava travado. Oi. Certo. Mas eu te ouvi. Verdade. Então, pessoal, vamos ficar atento a esse cenário e sempre olhar para os 60 minutos. Vamos agora falar de mini índice. Ó, o S&P 500 e Nasdaq são iguais, tá, pessoal? Então, Léo e o Nasdaq, mesma coisa. Mesma coisa. Anda tudo junto. Eu preciso dizer que já estava desenhada a estrutura, né? Já estava desenhada a estrutura. Então, veja, importante, cara, a gente tá de olho. Aqui foi o ponto de distribuição, e aí agora o preço só veio testar de novo essa região da distribuição, tá vendo? Ó? Distribuiu, deixa marcado. Aqui, ó, a gente marcou essa estrutura. Vamos apagar tudo. Vamos pegar lá, ó, um dia. Diário. Zoom menos. Olha isso aqui, galera. Muitas vezes as estruturas elas podem ser em diagonal. Eu já falei isso em alguma live que eu fiz no YouTube de Morning Call. Olha isso aqui. É uma estruturinha de lado. O que a gente pode estar vendo? Para buscar lá, ó. Tá? Aqui está com ajuste de mudança de contrato. Ó. Então o preço tá para ir lá buscar a região, cara. Já chegou lá, né? Agora vamos esperar. O que nós vamos procurar, pessoal, daqui para frente? Um cenário altista. Cenário altista, de pensar em compra. Amanhã, se o mercado americano corrigir, muito provavelmente a gente corrige também. Amanhã é sexta, galera. Ó, é uma estrutura em diagonal, tá, pessoal? Não é tão comum, mas acontece. Amanhã, sexta-feira, eu tô mais para esse preço voltar para dentro. Veja. Olha para os indicadores. Tá numa região de sobrecompra. Olha só o encurtamento de candles lá em cima. Ó, encurtou.
pavio contra o movimento de alta até que desceu. Amanhã eu vou trabalhar mais pensando no retorno desse cara para cá do que na continuidade de movimento. Vamos para os 60? Não quer dizer que eu não vá comprar, tá, pessoal? Não quer dizer que eu não vá comprar. O que a gente tem aqui, pessoal? Eu já falei com vocês um tempão, só que tem variáveis, né? Reacumulações, o preço sobe, faz 3 topinhos, cai e volta. Essa queda, às vezes, ela pode ser assim, ó. Sobe, 3 topinhos, cai abaulado, abaulado, abaulado e volta a subir. Olha lá. Três topinhos, caiu para voltar a subir. Tem um nome isso aí, a galera dá um nome, viu? Cup Randall, sei lá. Ah, é xícara alça, né? É isso aí, né? Uhum. Ó. Então veja, amanhã, olha essa devolvida aqui, ó. Tudo Travou bem, na sem 9, volume, à tarde, eu vou ficar de olho nesse preço, vim testar aqui para depois subir. Amanhã, pela manhã, lógico, tem a abertura do mercado e tal, eu vou ficar de olho nessas regiões aqui, ó. Primeira região, a região aqui, ó, do 138 mil, por conta deste canal que está marcado em diagonal. Segunda região, essa região aqui, ó, do 137.500. Se o mercado amanhã amanhã a gente vai fazer a live, o Morning Call. Na hora de abrir, na hora do mercado abrir, se o sentimento lá fora estiver todo em baixa, se o gap for mediano, ele vai abrir aqui assim, ó, nessa região. Se for o mundo tá desesperado, deu tudo errado, o Trump falou besteira, tá tudo caindo 1%, ele pode abrir aqui. Tá? Se o mercado tá super em alta, tá tudo é festa. É festa. Vai abrir com gap de alta. Aonde que eu vou procurar esse mercado? Pode abrir. Aqui, ó. Entenderam? Então amanhã, se o mercado abre com gap de alta, ele pode trabalhar em alguma região aqui perto. Se abre com gap de baixa, ele pode trabalhar ou nessa regiãozinha aqui ou aqui. Nós vamos trabalhar primeiro numa venda para depois numa compra. Pessoal, amanhã pode mudar tudo, tá? Amanhã, dependendo da análise que a gente tiver, isso pode mudar. Prestem atenção, você precisa ser antifrágil. Eu não tenho compromisso nenhum, né, com o ego, com a vaidade. Pô, dei uma aula ontem para 500, tem 200 pessoas. Dei uma aula ontem para 200 pessoas, falei que o mercado vinha aqui e agora eu vou ficar analisando, porque eu não posso, pô, imagina, vim aqui... Só quero ver aquilo, né? Me expus, falei com a galera, não, se o mercado mudar, eu mudo. A culpa não é minha, a culpa é do mercado, eu me adapto a ele, a ideia de antifrágil, né, do Taleb. Então, veja, são as regiões que eu penso para o índice. Amanhã um gap de alto para trabalhar ali e um gap de baixa nessas duas regiões. É isso. Tá? Seria isso aí. Vamos lá. Quanto que daria aqui, ó? Opa. Olha lá, um gap de 400 pontos, 500 pontos, se for um cenário altista. E se for para baixo? Aqui 300 pontos. Aqui 700 pontos. 780, 800 pontos. 800 pontos, né? 300 pontos, 500 pontos. São as regiões que eu quero ver o preço trabalhar amanhã. Tá? Então é isso, pessoal. Aqui, ó, nos 5 minutos já tem uma linha de tendência. Tracem essa linha de tendência. Beleza? Tracem essa linha de tendência.
e vamos aguardar. É isso que nós temos que fazer todo dia. Outra coisa, se esse mercado amanhã cai, ou se amanhã começa uma queda que vai se estender para a semana que vem, aonde é que eu quero ver esse preço voltar? 50% do movimento e deve ser ali na 20, né? Vamos supor que a semana que vem seja a semana horrorosa. Olha lá. O preço voltaria aqui. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: é pouco provável que esse preço continue o caminho de alta sem fazer um ABC. Sem fazer isso aqui, ó, para depois esticar. Acho pouco provável esse estouro que ele deu, ele não voltar, não realizar um pouquinho disso aqui. Certo? WDO. Ah, tá, peraí. Aí o 15. O 15, galera. Ó, nós pegamos essa operação aqui, ó. Não foi outro dia que eu falei, ó, pessoal, tem que comprar aí essa região. Foi segunda ou terça que passou. E outra coisa que eu falo direto, o preço consolida e guarda a estrutura para outro dia. Aqui, ó, guardou, mas já era, né? E se você pegar uma consolidação, armadilha em cima, armadilha embaixo, estourou. Tá? Nesse fractal maior aqui, ó. Né? Consolidou, armadilha em cima, armadilha embaixo, estourou. Hoje foi sem pullback, sem nada. Porra. Aí, galera, ó. Vamos lá, 15 minutos. 15 minutos. Tá sobrevendido, caiu. Vamos aguardar. Se abrir com gap de alta, ele pode vir testar a 20 para cair. Trace a linha de tendência. Olha lá, ó. Eu gosto de traçar essa linha no 5, tá? Mas já fique esperto. Vamos ver amanhã para onde esse preço caminha. Num movimento de alta, eu acredito que ele faz isso aqui, tá? Se o cenário for realmente o cenário que está se desenhando, que é com os índices de ações caindo, tá? Ó, o S&P 0,17, Nasdaq 14, ó, tá caindo daquela linha de tendência lá que eu marquei. Então veja, se o cenário girar à noite negativo, esse preço vai buscar lá embaixo. Só que antes dele buscar lá embaixo, ele vai buscar alguma região aqui para depois cair. Então sempre fica de olho no metagame, tá? Muitas vezes o preço anda depois do mercado americano. Galera, vamos lá. Não esqueçam disso. Vou botar nos 5 minutos aqui. Esqueça gráfico. Perdão, esqueça indicadores. Esqueça indicadores. 5 minutos. Opa. Por querer fazer essa aula rápido. Esqueça indicadores. Olha para isso aqui, ó. 10h30. Tá? Entre 10h20 e 10h30. O preço parou para esperar a abertura do mercado americano. Estourou de alta. Ontem. Isso foi hoje, né? Ontem. (10h30). O preço parou para esperar a abertura do mercado americano. Caiu.
Aí que foi segunda-feira, né? Nós falamos que era um mercado chato, que não dava para fazer nada. Mas tá aqui, ó. 10h30. Dez e meia. Tá vendo? Na verdade, foi aqui, né? Ó. O mercado ficou de lado, ó, 10h20, 10h25, 10h30, esse aqui, ó, que caiu de uma vez. Espera aí. Então aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês é o quê? Se vocês esperarem o mercado americano abrir, vocês vão pegar o principal movimento. Vocês vão pegar o principal movimento. Vamos lá. Pô, aqui foi tenso, né? Sexta-feira passada. 10h30. Deu para pegar um ABCzinho para baixo, né? Não deu muita coisa, não. Mas sexta-feira, né, pessoal? Não é à toa que, caso a gente abra uma operação antes da abertura e a operação foi stop, a gente só abre a próxima após a abertura do americano. 10h30. O mercado subiu para guardar a abertura do mercado americano para cair. Então, assim, é sempre o start de um bom movimento. Normalmente os maiores. Normalmente o maior do dia acontece depois que o mercado americano abre. Dez e meia. O mercado ficou de lado, 10h30, tendência. Cara, vou ficar aqui o dia todo, mas só para vocês entenderem. 10h30. Aqui, ó. 10h30. O preço subiu. Então, veja. Tenham calma, espere o mercado americano abrir, vamos fazer essas análises, vamos entender o que está acontecendo, e 10h30 tem sempre... Isso não quer dizer que a gente não vai pegar operações antes. Eu estou passando vários scalpings, vocês já perceberam que eu estou pegando scalpings no leilão das ações aqui no Brasil? 10 para as 10, eu estou sempre de olho numa operaçãozinha aqui para vocês, estou pegando scalp direto, contra a média e tal. 10 para as 10. Quer ver? Ó. Tá aqui, ó. O mercado abriu. Aqui, ó. Ó. Olha lá, 9h50, ó. Retorno à média aqui de 9, ó. 10 horas. Tá vendo? Então dá para pegar uns scalpzinhos contra a tendência, porque ele corrige, tá? Então assim, ó, abriu a bolsa, tá subindo, vai abrir o mercado de ações, corrige. Abriu a bolsa, tá caindo, vai abrir o mercado de ações, corrige. A gente tenta pegar esse movimento contrário na abertura. Então veja, janelas operacionais, já falamos várias vezes, né? Mas fiquem de olho, cara, 10h30, não queime não queime suas balas antes das 10h30, que tem gente que já abre 4, 5 operações antes das 10h30. Não faça isso. Não façam isso. Tá? Vamos lá. WDO. Depois a gente conversa sobre TradeView, mano. Depois eu faço mais uma aula de TradeView, mas já tem uma lá. WDO. Peraí. E aí a gente encerra, tá, pessoal? Para não ficar muito extenso. E, cara, criem o hábito de fazer isso aqui. Eu vou estar fazendo com vocês aqui sempre, tá? Eu faço para mim, vou fazer para vocês. Com vocês. Olha que distribuição linda, mano. Rapaz, eu tenho que ir lá na... Ó, galera, quem tem dinheiro lá no Wise, começa a tirar de dólar e passar para real. Eu fico fazendo esse o tempo todo, tá? Ó, para os próximos dias, isso é uma distribuição, gente. Pode acontecer alguma coisa para mudar o cenário, mas, ó, olha lá o preço, ó. Ele não consegue ficar sobrecomprado como foi aqui, ó. Tenta
70, agora já está abaixo da 20, abaixo dos 50 pontos. O que nós vamos procurar de operar nos próximos dias? Lógico, tem o metagame, a operação antes do mercado abrir, mas depois que o mercado americano abrir, se o sentimento é bom para o Ibov, nós vamos tentar vender o dólar mais perto da 20, semana que vem. Amanhã e semana que vem, nós vamos estar sempre de olho, porque é esta movimentação aqui a mais provável. Tá? Nós temos que ficar de olho aqui, ó, nessa situação. Ó, tem uma linha de tendência rompida, tá? Tem uma linha de tendência que se rompeu, a gente precisa ver se esse cara tem fôlego para empurrar o preço. Aí lá no 5, já tem uma quebra aqui, ó, na LTA. Tá vendo? Tem uma quebrinha na LTA ali, ó. Aí o que a gente vai fazer? Vai lá no 60, vamos marcar esse canal. Ó, pessoal, isso aqui é um sinal de fraqueza. Ó, vamos lá. Linhas de tendências. Sequências de pivôs de alta, a gente traça uma linha de tendência. Tende a ter uma linha paralela que o preço é obedecido. Vocês estão vendo que não está conseguindo? Ele fez um pivô de alta. Aqui, ó. Ele não consegue ir lá no topo. Travou agora no meio do canal. Isso é um sinal claro de fraqueza. O movimento não tem força na compra. Tá? Então, ó, perdeu a linha de tendência, dupliquem esse canal, porque o preço se move por frequência de mercado, então é interessante você duplicar. Veja que ó, hoje foi uma barreira. Tá? Levar essas marcações amanhã já para o gráfico, tá? Ó, e aqui ó, nós temos ó, uma estruturinha lá nos 5 minutos. Tá? Antes de eu pensar em vender, a gente tem que ver uma busca de liquidez para cair. Sempre um movimento contrário. O que mais dá para a gente traçar aqui? Ah, tá. Dá também para traçar essa LTB aqui, ó. Beleza? Só que aí vai fazer lá nos 5 minutos, tá? Essa LTB aqui, lá nos 5 minutos, tá? Aí vamos olhar o estocástico aqui. Ó, força na venda, pessoal. Ele tenta virar e cai. Assim como aqui era força na compra. Tenta descer e sobe. Então, ó, força na venda. É um cenário vendedor. Nós vamos traçar o volume profile. Veja, ele deixou a estrutura montada, cara, para amanhã. Um cenário ruim, algo azeda as bolsas. Ele vai fazer o quê? Vem buscar aqui. Tá? Se o cenário for bom para o Brasil, o Ibov, ó, nós estamos falando que amanhã o Ibov vai corrigir. Se o Ibov corrigir, o dólar vai subir, tá? Se não, Léo, euforia, todo mundo bombando, todo mundo quer comprar. Todo mundo quer comprar, aquela coisa toda. Linha de tendência. Linha de tendência. Ele vai brigar em algum momento nessa região para depois cair. Beleza? A minha análise é de amanhã ter uma correção da queda do dólar, ou seja, dólar para cima e bolsa para baixo. É estocástico, galera. Aqui, ó. Ó, vem aqui, ó, indicadores, em português mesmo, tá lá, estocástico. Só que ele vem 14, você vai botar 14, 3 e 3. Perdão, 12, 3 e 3, tá?
O D é a média móvel, exponencial de 3 períodos. Esse aqui é uma suavização, tá? Aí a gente deixa 3. Ele vem de fábrica 7, se eu não me engano. Mas eu não gosto, tá? A gente testou bastante. Tá lá já, nem tem no Profit, nem tem essa suavização, tá? É 12 e 3. Beleza? Então aí, ó. É esse o cenário. Então amanhã, primeira coisa, análise pré-mercado, tá? Mas graficamente falando, nós podemos ter uma correção dos movimentos bruscos de hoje. Pode ter uma correção dos movimentos bruscos de hoje. Seria dólar para cima e a bolsa para baixo para dar aquela corrigidinha lá. Já rompeu a linha de tendência, vamos ver. Como eu falei com vocês, muitas vezes o preço consolida para ficar no spring ou consolida para já ficar no jack. Se amanhã o trem é feio, ele já abre aqui, ó. Lá em cima. Já abre na extremidade do canal. Tá? Vamos olhar? Olha esse aqui, pessoal. Aqui dá para ver os fechamentos aqui, ó. Limite da sessão, a linhazinha pontilhada aqui, dá para ver, né? Uhum. Ó. Olha só como é que ele fechou aqui, ó. Isso é uma estrutura. Tá consolidado para cima, mas é uma estrutura. Já deixou engatilhado. Aqui, ó. Deixa eu fazer no replay, né? Tá vendo? Fechou o dia. Tem um candlezinho a mais aqui. Fechou o dia. No outro dia. Já estava desenhada essa estrutura aí. Ó. No outro dia. Ele abre cá embaixo. Aí, calma aí que ele vai fechar o dia. Aí, ó. Ele abriu cá embaixo, subiu para cair. Beleza? E olha como é que ele acertou. Olha como é que foi importante mapear essa região. Tem mais dias. Ó, vou passar aqui, ó. Olha aqui. Ó, subiu, fez um movimento só, subiu e consolidou. Muitas vezes, pessoal, o dólar faz isso. Cai de manhã, consolida à tarde. Ou sobe e consolida à tarde. Preparando o próximo movimento. Tá aqui, ó. Subiu, consolidou, próximo movimento para baixo. Tá? Então vamos ficar ligado nisso. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Fechou o dia. Traça o volume profile. Qual era o sentimento? Se o sentimento é pânico no mercado, ele já abre aqui assim, ó. Aí às vezes ele volta para depois subir. Tô tentando procurar um dia que fez isso, mas tem vários. Ou não, ó, mercado otimista. Ele vai testar alguma coisa aqui para dentro para cair. Vamos ver. Beleza, pessoal? Sempre isso. Olha lá, bicho. Aí aqui foi que horas? 9. Que horas foi isso aqui? 9h35? Teve alguma agenda econômica aí, 9h30, né? Foi lá na POC. E aí, pessoal, mercado é fractal, né? Olha isso aqui. O que é isso aqui? Olha lá. Testezinho aqui.
Certo, galera? Olha isso aqui também, ó. Essa subida aqui de alta, ó. Aqui, ó, lembra? Pegamos aqui, ó, né? Olha isso aqui. Consolidou, acelerou para um lado, saiu para o outro. O vencimento do contrato. O que a gente fala com vocês? Pessoal, às vezes ele prepara e fica o spring para a abertura. Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Abertura e giro do contrato. Pô, travou meu mouse. Aqui, ó. Abriu com o gap de baixa, depois puxou para cima. Então vamos ficar atento, pessoal. Todo dia. Aqui foi pequenininho, mas tem, ó, consolidou, fechou o dia, fez a armadilha, caiu. Para depois consolidar e cair. Mas todo... Olha isso aqui, que clássico, mano. Olha isso aqui, velho. Ó. Olha lá. Ah, Lê, mas como é que eu vou saber se é reacumulação ou redistribuição? IFR mais análise de volume. Quer ver o IFR? Meu Deus, eu fechei ali. Peraí, vou voltar lá. Olha aqui, ó. Consolidou, desceu para subir. Ó, consolidou, desceu para subir. E é sempre no giro, tá vendo? Ó. Desceu quando o mercado abriu, que era para subir. Então, muitas vezes, pela manhã, ele faz um movimento contrário daquele que vai ser o real movimento do dia. O movimento ligado com o fundamento macro, essa coisa toda. Ó. Olha lá o IFR, pessoal, ó, do meio para cima. Do meio para cima, do meio para cima, do meio para cima. Na abertura, eu quero ver esse preço avançar lá no topo. Se ele avança no topo e fica acima, nós vamos pensar em comprar. Se ele avança no topo e devolve, nós vamos vender o fundo. Por enquanto, ó, do meio para cima, do meio para cima, do meio para cima, seria a ideia de uma reacumulação, tá? Cadê? Se ele avança lá no topo e devolve, eu vou começar a pensar em sair do outro lado. Pessoal, se ele tenta lá em cima e não avança, aqui do outro lado o preço pode acelerar. Olha lá. Abriu lá em cima. Uai, não quer negociar lá em cima? Então é para baixo. Sacou? Todo dia isso, pessoal. Todo dia isso. Todo santo dia isso aí. Aí, primeiro alvo, 50% desse movimento. Aqui em fundo. Não deu para pegar aqui? Vamos tentar pegar aqui. Ó a POCzinha aqui, ó, como é que foi defendida. Qual o nosso problema de operar assim? É caro o stop, tá? Mas pelo menos a gente consegue ter uma direção boa. Por isso que tem os estudos de volatilidade, as variações do ajuste e a média de 20, para a gente ter um ponto curto ali para operar. Porque aqui, ó, se você for operar mesmo, olhando para esse fractal, a venda é nesse fundo com o stop na máxima. Fica inviável, né? Mas aí por isso que a gente tem aquelas regiões, aquelas marcações para tentar encurtar as coisas. Beleza, pessoal? Eu também vou, Juliana. Vambora? Galera, entenderam a ideia? Tudo parte dos 60 minutos, da análise da semana, né? Pô, como é que é a agenda essa semana? Pô, a agenda tem isso, isso e isso. Como é que tá o gráfico nos 60 minutos? Vai lá e olha como é que tá o gráfico. Tinha decisão de taxa de juros no Brasil e dos Estados Unidos. Pô, é óbvio que o mercado vai ficar num range para guardar a taxa de juros.
Ó, 60 minutos. Quanto que seria a data? Foi 7, dia 7. Replay de mercado. Aqui, ó. Pronto. Olha como é que estava o mercado esperando taxa de juros, gente. Opa! Era isso aqui, ó. Totalmente consolidado para esperar a decisão de taxa de juros. Entendeu? O IFR veio do fundo, 50, 50, 50, Spring devolve. Certo, galera? Então é isso, tá? Vamos tomar cuidado, vamos ter cautela. Como eu falei com vocês, o preço foi lá para cima e devolveu. Ele voltou a rabiscar aqui e agora fez isso aqui. Eu estou agora esperando que ele volte. Agora sim, vamos embora. Gostou? Que bom, Carmelice. Obrigado. Então é isso, pessoal. Não esqueçam disso. A nossa análise começa com fractais grandes, tá? É porque às vezes na sala eu estou muito focado ali em pegar as operações e aí a gente fala pouco sobre isso, perdão. Mas hoje de manhã, né, a gente foi bem claro, eu quero vender para depois comprar. Quando eu falar isso, é por conta da estrutura, do que está montado nos 60 minutos. É a preparação do trade, né? Tem que dar uma analisada antes, em que contexto gráfico está o preço, e aí tentar linkar com o que está acontecendo naquele dia, né? É isso. Pré-mercado e etc. Partiu? Vambora? Show de bola! Valeu, galera. Bom descanso. Tchau, gente. Amanhã cedinho nós estamos aí de novo. Valeu, gente. Até mais. Boa noite, tchau. Valeu, Léo. Boa noite.